Boa tarde, que alegria estar aqui com vocês. Seja bem-vinda a mais um programa Femininas. Aqui estou eu, Elines Garcia. E a Gabi Salgado, seja muito bem-vinda, obrigada por estar acompanhando o nosso programa. Você é a convidada especial. Já preparou seu café? Se não, prepare o café, porque chegou a hora de você sentar e assistir esse programa, que é feito com muito carinho, com muita oração, para que chegue até a sua vida, para que alcance o seu coração. E hoje não será diferente. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que veio de muito longe, que vocês vão já conhecer. E ela tem um testemunho de vida impactante, incrível. Ela é a prova viva de que Deus continua fazendo milagres, de que o nosso Deus continua sentado no seu trono, que Ele é o Rei da Glória e que Ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida também. Então, senta, porque a conversa hoje é muito preciosa, você não pode perder. Está aqui conosco, olha só, eu tenho que ler. Ela é cantora, ela é palestrante, ela é pastora, ela é esposa, ela é mãe, ela é empresária, ela é mulher de Deus e ela tem uma história de vida extraordinária. Está aqui conosco a pastora Lia Lima. Seja muito bem-vinda ao Femininas. Muito obrigada, pastoras. Que honra, que privilégio, que alegria poder estar aqui com vocês hoje, viu? O prazer é uma todo alegria nosso. Muito grande. Lia, vamos começar. Quem está assistindo agora, de onde veio? Quem é? Quem é Lia Lima? Porque ela está aqui hoje, né, no Feminino. Como você chegou aqui hoje? De onde você veio? Muitas pessoas querem saber. Muitas pessoas querem saber. Então, antes dos títulos, antes das profissões, antes de tudo aquilo que eu já falei aqui, nos diga quem é Lia Lima. Que pergunta interessante, hein? Muito interessante. Inclusive, nós estávamos até conversando sobre isso, né, pastora, alguns minutos antes. Porque muitas pessoas confundem os títulos, né, com quem eu sou. Eu sou amada, filha amada do Eterno Pai, lavada, remida, perdoada, amável, admirável, perdoada, feliz, contente, satisfeita com o Criador. Essa sou eu. Que coisa maravilhosa de se ouvir. Essa é a Lia Lima. A Lia Lima. Lia, nos conte de onde você veio. Nos conte sobre seus filhos, sobre o esposo. Eu sou do estado do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Uma região fria, gelada. Tô sofrendo aqui com esse calor. Nos dias que eu cheguei, até fiquei sem voz, porque ar-condicionado e quente. Eu me senti literalmente freezer e forno. Sai do ar-condicionado, lá fora tá fervendo. É igual aquelas coisas que a gente compra no supermercado, do freezer ao forno. Exatamente. Falei, Marcos, nunca achei que eu ia chegar no Pará e ia passar frio. Porque o ar-condicionado é muito gelado. Mas enfim, eu sou do estado do Paraná, sou mãe, casada há 27 anos, tenho 4 filhos. Já tô querendo ser vovó. Se Deus quiser, esse ano eu consigo. Oh, meu Deus. Eu tô tentando convencer minha filha mais velha, mas esse ano eu consigo, se Deus quiser. E vai ter foto da família. Família grande, mais velha, lá do abençoada. Cantinho. Ela já é casada, tem 2 anos, e eu tô Já tentando tá convencer acelerando. ela. Vai ser uma avó linda, viu? Jovem, Jovem, privilégio, né? Uma avó linda. Seja bem-vinda, viu? Direto do Paraná, Belém. Imagino o calor, imagino tudo isso. A gente que mora aqui às vezes não acostuma, né? Quem vem de fora acostuma menos ainda. A dica é tomar bastante vitamina. Alimentação, porque esse sair do gelado pro quente, o quente pro gelado. E agora estamos numa temporada de chuvas, né? Belém do nada tá chovendo de manhã, ou de tarde, ou de noite. Aqui já é verão, pastor? Verão não inverno? A gente diz que aqui não tem, né? A gente chama do inverno amazônico, porque nós não temos, assim, as 4 estações do ano não funcionam pra gente. O inverno aqui é chuva, né? O inverno é chuva. Chuva, sol. E sempre quando chove ainda é quente. É, chuva e sol. Então, tem um período que tem mais sol, tem um período que tem mais chuva, mas as temperaturas são as mesmas. Então, nós não temos as 4 estações, não que não temos, nós não sentimos as 4 estações, como em qualquer outro lugar do Brasil acontece. Enquanto no Paraná nós temos as 4 estações do ano em uma semana. Eita, é incrível. É mais difícil ainda. De um dia a gente acorda em 35 graus, no outro dia 10, 12. De um dia para o outro. De um dia rápido, né? Aí tá bem pior, não dá para se preparar, né? Aqui não pelo dá. menos você deixa guardar a chuva dentro do carro. Qualquer coisa, tira da bolsa. A diferença do calor daqui é que é um calor mais intenso, mais abafado, né? Mais quente. Lá é um calor, é o sol ardido, mas tem venta bastante.
É diferente, deve estar estranhando. diferente. A gente estranha também quando vai para outro lugar, né? Quando vai em outras cidades, a gente sente falta da chuva, do calor. Pastora, quando nós recebemos, nós fizemos o convite de você estar aqui. Eu sempre digo que você está aqui porque você é uma mulher com propósito. Uma Amém. mulher que faz a diferença nessa sociedade. E a gente precisa muito de mulheres, né, que sejam referências, mas como você falou, sendo filha de Deus. Essa é a principal. E por isso o Femininas. Né, a gente mostrar que a mulher ela consegue ser mãe, consegue ser empresária, consegue gerir tudo e ainda assim ter um grande posicionamento. E eu Em acabei, Deus, né? em Deus, eu acabei vasculhando ali o seu Instagram, Ai, que bom! Esse dever para de dar uma casa. olhada, para entender um pouco sobre a sua história. E eu vi que você tem um grande testemunho, né? Um Sim. testemunho de fé, um testemunho de superação. Eu inclusive peguei no meu próprio Instagram, até aquela parte que você consegue repostar e deixar, né, o vídeo, o Reels, eu coloquei ali no meu próprio Instagram também para já deixar ali, porque eu achei incrível, né, o testemunho da sua família, da sua vida. E aí a gente queria ouvir um pouco mais, né, sobre esse testemunho de superação, desde o acidente. Ela vai contar um pouquinho para vocês, mas o que Deus fez, o milagre que Deus fez na sua vida, na vida do seu filho, principalmente na estrutura da sua família, né? Porque quando Deus ele não mexe só com um, ele mexe com todo mundo. Se ele vai fazer a obra, ele faz completa. E a gente queria ouvir um pouco do seu testemunho e aproveitar também, você que está assistindo Femininas, compartilhe, né? Compartilhe aí no YouTube, compartilhe no seu Instagram esse testemunho, porque nós acreditamos que ele vai invadir a nossa cidade. Amém. E que você veio aqui com um propósito. E eu Glória creio a que Deus. Deus ele quer te usar ainda mais. Amém. Pois bem, eu vou sintetizar, né? Porque é uma história muito grande, é um testemunho muito lindo, muito intenso, mas eu vou tentar sintetizar para vocês um pouquinho. Em meados de 2012, 10 de março de 2012, eu sofri um acidente de carro. Eu estava no volante com os meus filhos e minha mãe. Meu filho de 7 anos, na época, sofreu várias consequências desse acidente. As meninas, até que nem tanto, mas o José Augusto, ali mesmo no local, ele sofreu algumas paradas cardíacas e foi levado entre a vida e a morte para o hospital. Quando ele deu entrada no hospital, os médicos me chamaram, fizeram todos os procedimentos, né? E nos chamaram mais tarde dizendo que o José Augusto tinha sofrido um TCE gravíssimo e tinha fraturado a segunda vértebra da coluna cervical. E que se ele passasse de 24 horas ali, que não tinham expectativas nem perspectivas de que ele passasse as 24 horas ali, eles não saberiam qual era o quadro dele. Eles não saberiam dizer o que As aconteceria. sequelas que poderiam ficar. Seriam assim, após 24 horas, vamos começar a avaliar novamente, após 48, após e assim Entendi. sucessivamente. Porque não tinha Uma resposta, né? não tinha uma resposta, não tinha uma certeza de que ele ia sobreviver. Nenhuma perspectiva de. Nenhuma perspectiva de sobrevivência. Pois bem, ali começou uma grande trajetória, um grande trabalhar de Deus, de todo um contexto familiar. Por quê? Olha, a gente já tem até aqui algumas fotos Algumas desse imagens, vídeo, né? Nós estávamos vivendo um período dentro do casamento, dentro do relacionamento, um período muito difícil. E nós já estávamos em uma fase de divórcio, porque não havia mais o que ser feito. Mas eu, sempre uma mulher posicionada, permanecia em oração. Muita oração. E eu sabia que Deus faria algo. Porém, eu estava em tantas dores, a minha alma ruminava, a minha mente ruminava em tantas dores, em tantas mentiras que Satanás colocava na minha mente, porque a nossa guerra, ela é mental. A maior guerra do ser homem é na mente. Principalmente da mulher. Porque mulher é sentimento, homem é razão. Então, Satanás trabalhava, tentava de todas as formas ruminar quem eu era. Por isso que hoje eu atuo muito na personalidade. Vamos tirar os títulos e falar sobre quem eu sou. E eu estava vivendo esse período que foi quando Deus me encontrou. Eu digo que esse acidente foi quando Deus me chamou para um confronto. Ele me tirou dessa zona de conflito e me trouxe para um confronto. Por quê?
Como eu te disse, nós vivíamos esse relacionamento e Márcio estava vivendo um período completamente distante de Deus, afastado da presença de Deus. Então vieram as traições. E naquele momento, quando eu me deparei com aquela situação, meu filho tá morrendo. Ele não vai sobreviver, foi o que os médicos disseram. Então, as dores eram tantas. O que dói mais? A traição? A morte de um filho? Todo esse desgaste, tudo que aconteceu, estava doendo muito. Doía muito a minha alma. Mas tudo que eu buscava diante de Deus era vingança. Eu queria ser justificada por Deus, por tudo aquilo que estava acontecendo, através da vida do Márcio, porque eu culpava ele. Quando, na verdade, Deus me trouxe para a realidade e disse assim, enquanto você quer vingança, eu quero perdão. Forte isso. Forte. Porque eu não conseguia perdoar. E quando eu entendi, através disso que aconteceu, através desse acidente, que foi um grande... Eu ainda digo assim, as pessoas, elas se envolvem muito com tudo que aconteceu, porque foi muito impactante. O José Augusto, depois, na sequência de todo esse contexto, ele teve morte cerebral. No vídeo, né, você fala como você encontrou ele logo depois do acidente, né? Sim. Você teve que juntar porque ele estava... Então, foi um negócio bem impactante, até visualmente, né? Sim, visualmente foi muito, muito forte. A cena de quando o carro parou depois do acidente, tudo que eu vi. E eu demorei muito tempo para começar a falar sobre isso, porque eu não estava curada. Eu não tinha... como fala? Eu não tinha estrutura psicológica para falar sobre isso. Então, sempre que eu tocava nesse assunto, eu me culpava, porque Satanás... Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, culpa não é algo que nós, seres humanos, crentes, servos de Deus, devemos carregar. Independente do que você fez. Não existem culpados, existem decisões erradas. E, diante de uma decisão, você se posiciona e toma frente e continua. Então, não existe culpa. A culpa não é nossa, porque toda culpa, toda dor e toda vergonha, nosso Jesus levou na cruz. Então, eu me culpava muito pelo que tinha acontecido, porque era eu que estava dirigindo, né? Então, além da vergonha de tudo que aconteceu, a culpa, a vergonha da situação que eu estava vivendo no meu processo familiar ali conjugal. Então, era muita coisa envolvida. Então, ali começou um grande processo de Deus. Uma grande cura. Não só minha, na verdade, quem estava doente era eu. E enquanto eu culpava Márcio, eu estava me isentando de toda a responsabilidade, que era minha. Porque eu não me posicionava diante daquela situação. Aliás, o meu posicionamento naquele momento era de vítima. Eu estava ali como vítima pedindo a Deus uma resposta. Eu queria que ele me justificasse e que ele me vingasse por tudo que estava acontecendo. Exatamente. Os porquês. O que eu fiz de errado? Eu sou aqui tua filha, tua serva, tô te servindo, tô assim, tô assado. E Deus estava me chamando para um confronto, para limpar o meu coração, porque na verdade as pessoas acham que estar nesse momento de vitimismo, estar nesse lugar de vítima, querendo que transferindo para Deus algo que é minha responsabilidade, esse não é o lugar que Deus nos colocou. Por isso que quando Deus chega no Jardim do Éden, ele não chega para Adão e pergunta: o que você fez? Se você ler o texto, você vai dizer: Adão, onde estás? Porque o onde eu estou revela tudo sobre mim. Porque Adão estava no lugar certo, ele estava no lugar da eternidade, certo? E quando Deus chega ao jardim e ele procura Adão, onde estás, Adão? Porque ele saiu do lugar da eternidade e foi para o lugar da vergonha. Sim. E foi para o lugar do pecado, para o lugar da culpa, que não era onde Deus havia deixado ele. Então nós somos de uma origem do onde, que somos seres eternos, viemos da eternidade e vamos voltar para lá. E o Satanás, nosso inimigo, inverteu essa ordem, né? Porque Satanás diz que nós devemos fazer muito para chegar a um lugar e ser quem nós queremos ser. E nós já somos, nós não precisamos fazer nada, porque nós já somos.
filhos amados de Deus e já estamos no lugar certo. Nós só precisamos entender a nossa identidade. Eu sou a filha. E quem é a filhinha do papai? Quando a gente entende que Deus ele vai fazer tudo, né, por cada um de nós. Mas eu preciso assumir o papel de filha. Porque muitas vezes o filho, ele tá dentro de casa. Mas se ele não entender que ele é mesmo aquele filho do papai, aí as coisas não andam, não fluem, né? Não permite Deus exercer a paternidade dele em nossas vidas, né? Quando a gente não se porta como filhos. E a Não tem paternidade de Deus é algo muito forte. É algo que eu também falo muito sobre paternidade, porque é diferente da mãe, né? A mãe quer acolher. E o pai, ele faz um homem, ele faz um filho, né? Ele tira da zona de conforto, que era forja, onde né, o ele caráter. estava, na zona de conforto ali, tentando transferir para Deus a responsabilidade que era minha, de posicionamento, de sair do lugar da dor, de sair do lugar de vítima, do lugar da culpa, da vergonha e do medo, que era onde eu estava, e assumir as responsabilidades, porque eu carregava muita dor, muita mágoa, muita ofensa. E eu carregava comigo. Porque se você não perdoa, você simplesmente pega o erro daquela pessoa e carrega aquela carga que não é sua. Esse é o verdadeiro significado da falta de perdão, carregar algo que não é seu, carregar alguém nas suas costas que não é seu. E o que aconteceu? Isso que eu ia perguntar, mas Depois como das foi a 24 questão horas. do acidente. Das 24 horas. Depois das do seu 24 filho. horas, os médicos me chamaram e disseram, olha, infelizmente, tudo que nós podíamos fazer foi feito. Né? Eles implantaram um catéter na cabeça do José Augusto, não podiam mexer no corpo dele por conta da coluna cervical, e eles não poderiam fazer nada enquanto aquele quadro Cerebral. neurológico, cerebral, Estabilidade. tivesse uma resposta. Então, após as 24 horas, eles nos chamaram, já com uma prancheta em mãos, dizendo que, infelizmente, o José Augusto veio a ter morte cefálica, e que nós poderíamos assinar a doação de órgãos e tecidos e que José Augusto poderia passar a viver no corpo de outras crianças, de outras pessoas. Inclusive tecidos, né, pele, tudo. Porque o corpo dele estava perfeito. Ele teve alguns ferimentos, né, Escoriações. algumas escoriações, mas o corpo estava intacto. Os órgãos estavam todos Os ok. órgãos estavam todos intactos. E aí? O que fazer? O que fazer nesse momento? Gente, eu não consigo nem imaginar. Aí eu chamei Márcio, depois que o médico, o doutor Leandro Welling falou tudo isso, nós nos reunimos, eu e Márcio. Eu falei, Márcio, você é o sacerdote da nossa casa. Então agora eu quero que você ore e entregue José Augusto a Deus e peça para que ele leve ele. Por quê? Nós tivemos o José Augusto 7 anos conosco, brincando, andando, correndo, estudando, e eu não quero meu filho refém do próprio corpo em cima de uma cama. Por saber, me Deus, quantos anos ele vai viver assim. Eu não quero. Pode orar e entregar ele, pedir para que Jesus o leve. Então, em volta à cama, nós demos as mãos, pegamos a mão do José Augusto e fizemos essa oração. Márcio fez essa oração e disse, Pai, obrigada pela correção, pelo amor que o Senhor nos trouxe, mas pode levar o José Augusto. Nesse momento, quando nós dissemos amém, eu estava em pranto, chorando muito, Márcio, então o meu telefone tocou. E eu olhei no telefone, ainda banhada em lágrimas, olhei no telefone 061. E eu falei, eu não quero atender, porque nessa época muitos pastores ligavam do Brasil todo, porque queriam notícias, né? Queriam dizer que estavam orando e tal. E Márcio falou, atende, amor, atende, pode ser algum pastor ligando e tal. E eu atendi o telefone. Em soluços eu atendi o telefone. E aquela voz disse assim no telefone, com muita autoridade, Deus disse assim, Deus não quer o menino, Ele quer vocês. E desligou. Só disse isso. Só disse isso e desligou. E eu ainda em pranto, em choque, ouvindo tudo aquilo, Márcio, o que foi? O que tá acontecendo? Aí eu contei pra ele o que estava acontecendo. E nós retornamos a ligação. O Márcio falou, bora ligar, bora retornar pra ver que às vezes caiu a ligação, né? Nós começamos a retornar a ligação. E nós ligamos várias vezes, eu escrevi o número de telefone. A única informação que nós tínhamos, esse número de telefone não existe. Por várias vezes eu liguei do meu, ele retornou do dele, anotamos o número de telefone no papel.
ligamos, esse número de telefone não existe. Então eu liguei pra minha operadora, na época era a TIM. Eu liguei pra operadora e falei, olha, acabou de ligar pra mim um número assim, assim, assado, passei o número pra ela. E ela atentamente me escutando, disse assim, senhora Amélia, porque o meu nome na verdade é Amélia, né? Mas pode me chamar de Lia, tá? Tira o Amélia e deixa só o Lia. Senhora Amélia, não existe nenhum registro de chamada telefônico no seu celular até esse presente momento. Já tinha a resposta aí. Já sabia. Então nós já sabíamos que era Deus que estava agindo, porque Deus já havia falado celular, comigo. né? Ele usa tantos, hein? Deus já havia falado comigo, Deus já havia me mostrado, inclusive naquela manhã do acidente, Deus falou comigo em sonho. Aí foi mais audível dessa vez, olha, é vocês. Foi claro, né? Claro, Foi muito chega, claro. né? Exatamente. E 5 dias depois, os médicos usaram um prazo de 5 dias para manter ele ali. E depois disso ele ia ser substituído para a UTI com todas as despesas médicas por nossa conta. Até aquele momento ele estava ali sendo mantido pelo hospital. Como nós decidimos não desligar os aparelhos, então ele ia ser subido para a UTI e lá seria tudo por nossa conta. Então, após esse período de 5 dias, quando estava para vencer esse período, Márcio estava na UTI naquele dia. Durante a madrugada era ele que ficava. E tocou a campainha do hospital. E a enfermeira-chefe foi atender. Voltou e disse, senhor Márcio, tem um senhor na porta que deseja falar com o senhor dele, mas essa hora? Pode? E ela disse assim, pode, ele é capelão. Ele tem livre acesso ao hospital. E Márcio foi. Quando ele chegou lá, Márcio disse assim, esse profeta disse assim, você é o Márcio? E ele disse, sim, sou eu mesmo. Ele disse assim, eu já estava deitado em minha cama, quando Deus me acordou e me disse, levante-se, pegue seu carro, vá ao Hospital Bom Jesus, suba na UTI e chame pelo meu filho Márcio Lima, porque eu preciso falar com ele. E naquele momento Márcio desabou. Ele disse, eu posso te dar um abraço, filho? E ele desabou. Ele se jogou nos braços daquele profeta. E o profeta começou. O profeta começou a falar assim, filho, que pena que essa foi a forma que eu encontrei para falar com você. Porque há muito tempo você já não ouve a minha voz. Tá doendo, filho? Tá doendo, né? O pequeno já está comigo. Porque ele é meu. E assim como estás o pequeno, está você diante da minha presença. Tá doendo, filho? A morte dele está doendo, filho? Essa é a dor que você tem me causado. E ali o profeta começou com um tratamento intenso da parte de Deus com a vida do Márcio. Então ele foi falando, até que quando só fazendo uma ressalva, quando o profeta disse isso, o pequeno já está comigo, Márcio desabou. Porque Márcio entendeu, não tem mais volta. Deus já levou. Aí Deus disse assim, não, eu te devolvo ele. É perfeito. Se fizeres um pacto comigo hoje, e eu quero apenas 2 coisas. Eu quero de você fidelidade e santidade. Se me entregares isso, eu te devolvo ele perfeito. Mas eu vou testar a tua perseverança. Antes disso, algumas coisas você terá que fazer. Aí Deus passou todas as diretrizes, dizendo a Márcio que ele teria que voltar na nossa cidade, que era Palmeira na época. José Augusto estava em Ponta Grossa, nós morávamos em Palmeira. Porque Palmeira não tinha, assistência, estrutura. Tá lá. Então ele disse assim, você vai ter que voltar na sua cidade, chamar todas as pessoas que você ofendeu, que você humilhou com a tua arrogância, petulância. Quem tu pensas que és? Seu arrogante, orgulhoso, prepotente, você não cresceu. Você apenas atravessou na cama e acha que cresceu.
Tudo que tu tens é meu, não é nada seu, você apenas administra o que eu te dei, o que eu apenas comecei a dar, e você se corrompeu. Então, você vai ter que voltar lá, chamar todas as pessoas que você ofendeu, que você humilhou. Você vai confessar as suas mazelas, e você vai pedir perdão a elas. Você faz lá, e eu faço aqui. Parece fácil, mas não é. Mas não é. Não é. Então, tudo aconteceu muito rápido, Márcio, naquele dia, naquela manhã. Amanheceu o dia, nós pegamos o carro, voltamos para casa. Ele ligou pro meu cunhado de madrugada. Assim que o profeta saiu do hospital, ele ligou pro meu cunhado. E falou, Beto, eu preciso que você ligue para todas as pessoas dessa cidade que não gostam de mim. Porque eu preciso pedir perdão, eu preciso que você leve tudo lá em casa, porque eu preciso falar com elas. Deus me mandou. Aí Márcio deu uma risada e falou assim, mas não tem cabimento, porque ninguém gosta de você, Márcio. Eu vou chamar a cidade toda. A cidade toda vai estar lá na tua casa. Aí, quando chegamos em casa, já tinha um grupo grande de pessoas lá em casa. E Márcio não pedia perdão, ele gritava, chorava, banhado em lágrimas, jogado no chão. Ele gritava, ele implorava pelo perdão das pessoas. E dizia, me perdoe por ter te ofendido, por ter feito isso e aquilo com você. Eu preciso do meu filho de volta. Gente, é muito forte, é muito difícil. É muito difícil, Senhor. A gente vai ter que parar aqui. Segura aí. Eu sei que tem muito mais. O que aconteceu depois disso tudo, né? Parece que a gente está contando uma história de um filme, que não é real. Mas é real, porque ela está chorando ali e a gente aqui do outro lado se segurando para não desabar. Mas a gente precisa desse intervalo comercial, mas a gente volta daqui a pouco. Fique aí conosco. Então fique aí conosco. Dá tempo de você pegar um lencinho que eu vou pegar ali também, porque senão a gente vai desabar. Dá tempo de você compartilhar também. Compartilha. Né? Aproveite aquelas compartilha. famílias que você está assistindo Isso. agora, que quer ouvir um pouco da palavra de Deus, que quer continuar ouvindo esse testemunho. Compartilhe com a sua amiga, compartilhe com aquela pessoa que você ama. E nós queremos que esse testemunho vai Vai impactar alcançar a sua vida e a vida de tantos familiares. Então não sai daí que a gente volta daqui a pouco. Queremos mandar um abraço para o nosso patrocinador oficial, que é a loja Égua do Celular. Você que precisa de um celular novo, você que precisa trocar de celular, você que precisa de tablets, de acessórios, de fones, vai lá. A loja fica na Cidade Nova, na Arterial 18, lá em Ananindeua. Eles também têm atendimento online. Você que não pode ir até a loja, é só entrar em contato pelo direct, que eles enviam o produto até você com maiores facilidades. E essa semana está com o saldão da loja Égua do Celular. Então você vai pegar os aparelhos que já são baratos, mais baratos ainda, em condições imperdíveis. Então não deixa, dá uma entrada lá no Instagram, Égua do Celular, e compre o seu. Já já estamos de volta. Tchau, tchau. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você, Governo do Pará, por todo o Pará. Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor.
Pizzaria em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. De volta com Femininas, nesse testemunho maravilhoso, abençoado, cheio da presença de Deus. Nós estamos sentindo a presença de Deus aqui neste lugar e eu creio que você está sentindo na sua casa também. Então, como nós falamos no finalzinho do primeiro quadro, compartilhe com a sua amiga, compartilhe com aquela pessoa que você ama. Acesse lá o nosso YouTube, TV Livre Belém, e também o Instagram, TV Livre Belém. Compartilhe com aquela pessoa que você quer que ouça esse testemunho e eu creio que vai impactar tantas famílias. Estamos de volta com a nossa convidada, Lia, e eu sei que a gente já se acalmou um pouco mais. E Deus tem falado, a gente teve que também puxar esse comercial, porque nós estávamos aqui impactada com o que Deus fez na sua vida e tem feito na sua vida e através da sua vida. E a gente queria continuar te ouvindo, continuar ouvindo esse testemunho maravilhoso. Então, depois que todo esse processo aconteceu com o Márcio, que nós voltamos para casa e ele fez tudo que Deus mandou ele fazer, inclusive me chamou e confessou tudo, Deus começou a agir. E naquela mesma manhã, amanhecendo o dia, era o dia que os médicos iriam desligar os aparelhos, né? Eles iam... O prazo do hospital havia encerrado. Então, os médicos foram fazer todos os testes neuronais com o José Augusto, né? Todos os médicos de todas as especialidades do corpo estavam ali presentes, porque eles tinham que assinar. Então, quando eles estavam fazendo os últimos testes neuronais, que eles faziam diariamente esses testes, né, para ver se o cérebro reagia, o José Augusto teve uma crise de espasmos, é como se fosse uma convulsão na cama, no leito hospitalar. E foi uma loucura. Foi uma loucura naquele hospital, porque daí os médicos nos chamaram e disseram que houve um erro médico, um engano médico, e que o cérebro não havia morrido, né? E que o cérebro dele tinha despertado, que ele estava tendo convulsões, que ele estava tendo espasmos, e que, se fosse necessário, teriam que serrar o crânio, porque o cérebro começou a inchar. E aí, para serrar o crânio, para o cérebro expandir para fora. Enfim, aconteceu todo esse processo e nós sabíamos o que era que estava acontecendo. Nós já entendemos, já havíamos entendido que era Deus fazendo a parte dele como ele tinha prometido, como ele havia dito. Então, após 22 dias, eu estou só resumindo, gente, sintetizando, porque não temos tempo. Após 22 dias, o José Augusto saiu da UTI e foi para o quarto, ainda vegetando, em estado vegetativo. Ele não andava, ele não falava, não enxergava, não tinha movimentos do corpo, em estado vegetativo.
Ainda assim, levamos ele para o quarto, já é um grande progresso. Depois disso, ele passou por cirurgias no cérebro para drenar, enfim, vários processos. Durante todo esse processo hospitalar, Deus estava trabalhando em mim, no Márcio e na minha casa. Uma grande cura no mundo espiritual estava acontecendo. Então era no mundo espiritual, no mundo emocional, Deus estava agindo, Deus estava fazendo. E eu sei que era resultado de muita oração, mas chega momento na nossa vida que apenas orar não resolve. Porque quando estamos falando de posicionamento, estamos falando de agir, estamos falando de fé, e fé é ação. Fé, no original da palavra dela, pistes, no grego, significa pistes, é movimento, é agir, é ação. Então, na própria palavra, oração. Então, fé é isso, é agir. Então, Deus me tirou daquele estado de estagnação, de vítima, de medo, de acusação, de vergonha, e me trouxe para a realidade, me trouxe para um lugar onde eu nunca deveria ter saído, que era o lugar de filha, né? E ali começou todo o processo de Deus. É uma história muito longa, muito comprida, mas em resumo, Deus começou a operar dentro do hospital. Em sua vida. E na vida do filho dela também. vida Eu do vi, filho. eu tô falando que eu stalkeei essa e eu vi que ele, hoje em dia, ele é totalmente, ele toca bateria, Ele é músico. ele é músico, Gente, ele é Ele é o baterista oficial da igreja onde ele congrega. ativo, Só faz tudo. Deus, Imagina só aquele Deus diagnóstico faz. de morte, Como aquele é? 1%, né? Porque o nosso Deus é Deus do 1%. E ele Enquanto respira o resto- Deus, tá, gente? O José Augusto é um menino Glória que a Deus por respira isso. Deus. Como é maravilhoso servir a esse Deus, né? Lia, sabemos que Deus fez um milagre na vida do José Augusto. Ele é prova viva de que Deus realmente ressuscita mortos. E Deus ressuscitou o José Augusto daquele leito. Mas e na Lia? A Durante Lia, esse processo, o que Deus tratou? O que Deus curou? O que ressuscitou dentro da Lia durante esse processo na vida do José Augusto? a primeira coisa que Deus trouxe de volta na Lia foi a identidade de filha. Para que eu pudesse saber de onde eu estava e lidar com aquela situação sem acusações, sem medo, sem culpa e vergonha, eu tinha que ter a minha identidade restaurada. Então esse lugar de filha foi restaurado dentro de mim. Eu entendi que a dor, ela pode me matar, pode me destruir, ou a dor pode ser o propósito de vida, um chamado, um ministério para curar outras mulheres, que foi o que aconteceu comigo. Então Deus me tirou, Deus fez eu entender que quem estava doente era eu, não era Márcio. Porque a morte do Márcio era física, a minha era emocional. Então a morte habitava ali em âmbitos diferentes, em estados diferentes, a morte estava dentro do meu lar. A morte dele física e espiritual, e a minha emocional. A minha morte não era espiritual, porque eu orava. Eu orava, jejuava, clamava pelo meu relacionamento, pelo meu casamento. Mas a minha morte espiritual, a minha morte emocional, já havia acontecido. E foi desse lugar que Deus me tirou. Deus me tirou da morte emocional e tirou Márcio da morte física e espiritual. E trouxe para a vida, através da vida do José Augusto. Vamos falar sobre perdão, né? Algo que a gente tem acompanhado na sua trajetória. Você fala muito sobre o perdão, né? Você respira o perdão. E quando nós perguntamos quem era a Lia, né? Eu vejo muito essa mulher cheia de Deus, né? E para que Deus ele possa entrar, a gente precisa estar sarada, transformada. E você falou que Deus ele trabalhou nessa área do perdão, né? Sobre questão do seu marido, sobre questão da sua família. E como entrou o perdão, né, dentro da sua vida? E no finalzinho eu queria que você também desse um ensinamento para as mulheres, porque o perdão ele nos corrói por dentro. Como você falou, nós somos emocionais, né? Nós somos emocionais. Então essa ausência do perdão, ela nos corrói. Ela é um remédio que às vezes a gente quer dar para o outro, mas quem ingere, o efeito cai em nós. Exatamente. Né? Então, como é que você pode falar sobre o perdão agora tão facilmente? E eu queria que você desse um conselho para quem está nos ouvindo. O perdão, o pedido de perdão é antibíblico. Não existe na Bíblia
o único versículo que mande você pedir perdão. Já começamos por aí. Deus foi tão incisivo em relação ao perdão. Por quê? Jesus manda perdoar. Ele não manda pedir perdão. Sempre que a Bíblia está relacionada ao pedido do perdão, não é pedido, é confissão. É completamente diferente. Como que eu posso entender isso? O pedido de perdão dentro de um relacionamento, seja ele amigável, conjugal, empresarial, enfim. O pedido de perdão, ele só está querendo a posição de volta, a posição que ele perdeu. Exemplo, duas amigas são muito amigas, ou eu mesma, vou me usar como exemplo. Meu marido não veio até mim e me pediu perdão, ele confessou tudo o que ele fez. Se ele tivesse apenas me pedido perdão, é um pedido genérico. Sim. Porque você só quer a posição de volta, você não está arrependido. Pedir desculpa. Você não está arrependido daquilo que você fez, porque quando você se arrepende, você confessa. Quando você pede perdão, você quer a posição de volta. As regalias daquele lugar que você tinha, daquela posição naquele relacionamento. Então é completamente diferente. Perdão é decisão. Ah, mas eu não consigo ler, eu não consigo perdoar. Você está relativizando, porque perdão é decisão. Perdoar não é então, esquecer, né? Jamais. Perdoa, não vai esquecer. Jamais. Mas é você se posicionar, como você falou. Exatamente. Perdoar, você pode perdoar distante, você pode perdoar chorando, você pode perdoar quietinho, você pode perdoar de qualquer forma, você pode perdoar, mas só libere perdão. Como? Eu não consigo liberar perdão. Declare. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo Ouvir. Ouvir o quê? O que você tem dito a teu respeito sobre você mesma? Quem é você? Você sabe quem é na sua identidade? A primeira coisa que você precisa fazer é criar a sua identidade em Deus como filha para que você consiga perdoar e entender que o erro do outro não tem nada a ver com você. E como foi esse dele. processo em relação ao perdão, né, de todo esse testemunho, tudo aquilo que você contou sobre a sua vida? Deus foi me moldando exatamente nisso, através do confronto. Deus fala muito comigo em sonhos, então eu não vou ter tempo de explicar. Eu tive um sonho muito, muito impactante. E nesse sonho Deus falou comigo sobre casa, sobre sujeira, sobre pecados na alma, que era eu. Num lugar de palavras, de dores, de ofensas, de traições que eu não queria abrir mão. Eram os meus pecadinhos de estimação. Eu carregava comigo aquele monte, aquele fardo de coisas que estava em mim e eu não queria liberar. Foi quando Deus me chamou para o confronto, quando Ele me tirou dessa zona de vitimismo. Ele me tirou do vitimismo e me trouxe para essa zona de confronto. Você quer justiça ou você quer ser livre? E eu só queria ser livre daquela bagagem, daquelas dores. Então, foi exatamente nesse momento que Deus me tirou de lá, daquele lugar. Ele me encontrou nesse lugar, que não foi Ele que colocou, fui eu mesmo que me levei para lá. Ele me tirou de lá e me trouxe para esse lugar de liberdade. Ser livre, porque perdão não é sobre o outro, é sobre você. Sobre sarar também, quando a gente confessa, como você falou, né, a gente abrir a nossa boca, porque Jesus, ele nos salva. Quando a gente confessa ao próximo, quando a gente confessa os nossos pecados, a gente está sendo sarado, né, aquela vergonha, porque às vezes a pessoa, ela sente aquela vergonha de, eu não quero falar para alguém, eu não quero, eu só vou falar para Jesus, né, mas Jesus, ele quer nos ouvir, mas quando a gente confessa pra pessoa, como você falou, olha, me perdoa, eu errei nisso, eu falhei nisso, coloca Como nome é difícil, né? a confissão, aí isso, Deus, ele começa, pronto, agora eu vou começar a trabalhar na sua vida, agora eu vou começar, porque eu te amo, você é filha, você é salva, mas agora eu vou começar a te tratar, porque eu quero o meu caráter dentro de você, né? Exatamente. Elia, a gente sabe que hoje nós temos um público muito grande, femininos, né? Muitas mulheres que nos assistem. E a gente sabe que nem toda mulher tem uma história como a sua, mas tem uma história de aflição, de dores também. Cada uma tem uma história. E você é prova viva de que Deus restaura, de que Deus transforma.
de que Deus Ele faz. liberta, Que ainda faz de que milagres. Ele faz milagres, de que Ele pode tornar um coração de pedra em um coração segundo o coração dele. E o que você deixa hoje, assim, a gente queria que você se direcionasse exatamente para o nosso público, para as mulheres que hoje estão com dores diferentes das suas, mas estão passando por aflições, Às vezes alguém está assistindo no próprio hospital. doenças Às vezes doenças não é. físicas, mas doenças na alma. E as doenças físicas o médico trata, mas as da alma, a quem recorrer? Às vezes a pessoa não sabe a quem recorrer. Então, onde quer que você esteja nesse momento, Deus vai falar com você. E eu queria que você fosse hoje um instrumento de Deus para falar na vida dessas mulheres. Glória a Deus. Para você, mulher, que está me ouvindo hoje, eu não sei qual é o seu estado de dor hoje. Não sei qual é a origem da tua dor, visto que a maioria das doenças físicas tem origem na alma. Eu quero te dizer que a tua dor de hoje é um chamado, é um propósito. Tudo aquilo que você passa é processo de Deus na tua vida para curar outras pessoas. Então, não sei de qual lugar de dor você está me ouvindo. Se é uma traição, se é a perda de um filho, se é a perda do marido. Eu não sei qual é a sua dor. Mas o que eu sei te dizer é que tem um Deus todo-poderoso que está interessado em curar a tua dor. Mas depende de você. Você precisa se posicionar diante de Deus como mulher. Se você estiver num estado, por exemplo, se você foi traída e você está terceirizando essa culpa, saia desse lugar. Se posicione, porque a dor, ela te mata, ela te fere, mas a dor também pode te gerar muita coisa, muita vida através da dor. Porque tem mulheres que Deus cura e envia para curar. E tem mulheres que Deus cura no caminho, no processo. Ela vai curando e Deus vai curando ela. Ela vai liberando e Deus vai liberando ela. É assim que funciona. Que ensinamento maravilhoso, precioso. E é sobre isso, né? Mulheres que têm propósito, mulheres que fazem a diferença nessa sociedade, mulheres com um testemunho tão poderoso. Nós já conversamos aqui no Femininas com tantas mulheres, mas eu olho para sua vida e vejo um testemunho vivo de Deus. Amém. Eu consigo ver Deus Glória através a da Deus. sua vida, através assim, Louvado seja me dá vontade de querer abraçar o teu filho, me dá vontade de querer olhar para ele e falar assim, porque Deus, ele é um processo, né? Deus, ele curou, né, o seu filho, curou a sua família, mas Deus, ele ainda vai fazer mais, porque essa criança, ela está viva, e eu creio que ele vai ser um grande pregador da palavra, só dele contar o testemunho, porque ele ainda é uma criança. E eu já imagino muito além, ele falando, pregando sobre o testemunho dele, falando para tantos jovens, né? Amém. Então, isso é maravilhoso, porque Deus, ele começou uma obra na sua vida sem fim, né? Sem fim. E como você falou, Exatamente. você ainda vai ter seus Nós netos. somos uma obra sem fim, né? E é sobre isso. Então, pra gente finalizar, você em casa pode falar, porque o programa tá maravilhoso. Pra finalizar, a gente queria falar sobre a Lia, pastora Lia, empresária. Né? A gente tem visto o seu projeto, os projetos que Deus, ele tem usado a vida da sua família. E para quem não conhece, ela participa, na verdade, ela gerencia também, né? Sim. Um cruzeiro, e que são 2 para mulheres, né? Você que tem interesse aí, você quer participar, depois você pode entrar no Instagram dela, como eu fiz lá, vai lá, olha mesmo. E você pode ir lá pesquisar. E é Navegando com Mulheres com... Como é? Navegando com elas. Navegando com elas. E também temos o Encontro de Casais em Alto Mar. Olha, além de você participar de um cruzeiro maravilhoso e ter uma estadia, né, ter ali com várias mulheres, e aí eu imagino, eu tô doida pra ir, eu imagino que deve ser uma loucura, um monte de mulher falando, um monte de mulher junto, e deve ser incrível. E também pra casais, né, tirar um tempinho, eu e ele, já tô pensando aqui junto com meu esposo também. Fale um pouco pra gente. Mulheres reunidas é festa garantida, né? Porque esse cruzeiro para mulheres, eu
eu desenvolvi ele justamente por conta disso, para que você vá para um ambiente seguro, para que você se sinta acolhida, para poder falar sobre as suas dores e ser curada. Então, emocionalmente, é um cruzeiro que impacta a tua vida sentimental, emocional, espiritual, a tua estrutura em si. Você sai de lá com a sua identidade realmente definida em Deus. Lá você conta o seu testemunho também. Sim. Normalmente, fala aqui pra gente, quem é que vai, assim, quais são as convidadas, como é? Então, assim, as convidadas são várias, já estamos na 3ª edição. Eu ainda não lancei a 3ª edição, porque justamente por conta das convidadas. Então, tem todo um trabalho, né, de oração, jejum, consagração da equipe para a escolha das palestrantes. Então, geralmente, é Deus quem direciona. Muito direcionado. Exatamente. Então, mas o intuito dele é justamente isso, tratar as emoções da mulher, alinhar essa mulher, né, trazer ela de volta para a identidade de filha em Deus, para a partir desse ponto ela sair do lugar de dor e a partir do lugar de filha amada, ela se posicionar. De casais. O de casais é justamente por conta da nossa história, né? Nós já trabalhamos com casais, eu também trabalho com mulheres, então nós temos esse projeto de casais, que também vão muitos palestrantes renomados, palestrantes, né, que atuam na área familiar, para falar sobre família, sobre a vida conjugal e tudo mais. Também é um trabalho maravilhoso. O maior encontro de casais em Alto Mar hoje é promovido pela Sonhos Travel, que é a minha agência, a nossa agência, Pastor Márcio Lima, meu esposo, meus filhos, minhas filhas, todos. É uma empresa familiar, porque meus filhos que tomam conta de tudo, e enfim, é maravilhoso. Não perca então essa oportunidade, né? Navegando com né? elas e encontro de casais em Alto Mar. Encontro de casais em Alto Mar e navegando com elas. Mais informações tem no Instagram da Lia, que está aqui na nossa barrinha, aqui na sua tela. Olha, ainda não acabou, mas a gente vai dar uma pausa, porque hoje estreia um quadro especial aqui no Femininas, é o quadro Em Sintonia, com a doutora Wellen Cavalcante. Todos os sábados teremos um assunto muito legal, que a doutora Wellen vem falar com muita sabedoria, com muita propriedade, e você vai assistir agora. Fica aí, pegue mais esses momentos de sabedoria e daqui a pouquinho a gente retorna para finalizar o nosso programa. Com vocês, Wellen Cavalcante. Oi, pessoal. Eu sou a doutora Wellen Cavalcante, sou psicóloga clínica, palestrante comportamental e gestora corporativa de gente e gestão. Esse é o nosso Em Sintonia. O Sintonia de hoje, nós vamos falar sobre saúde mental. Quando nós falamos sobre saúde mental, é importante que nós possamos levar vários fatores em consideração. Estamos finalizando o mês de janeiro e este mês, pela Organização Mundial de Saúde, fazemos alusão ao Janeiro Branco. O Janeiro Branco ele vem estrategicamente no início do ano, porque é para nós sermos provocados que a saúde mental precisa ser levada em consideração o ano todo. Mas quando nós falamos de saúde mental, nós precisamos levar em consideração que nós, quanto seres humanos, somos biopsicossociais e espirituais. Isso quer dizer que nós precisamos estar atento a todos esses fatores que contribuem diretamente para a nossa qualidade de vida. Quando nós falamos de bio, nós estamos fazendo uma reflexão sobre os cuidados que nós precisamos ter com a nossa saúde, de nós irmos ao médico regularmente, de nós fazermos os nossos check-ups, para que nós possamos identificar se nós temos algum problema de saúde que pode estar provocando ou desencadeando alguns comprometimentos psicológicos e emocionais. Existe, por exemplo, uma pesquisa nos Estados Unidos que faz uma relação direta entre a queda brusca de vitamina D e os processos depressivos. Isso significa que o nosso organismo precisa de vitaminas e sais minerais, por exemplo, que garantem que nós tenhamos a disposição necessária para que nós possamos enfrentar os desafios do dia a dia. Mas é importante também levarmos em consideração que nós somos repletos de hormônios, e quando os nossos hormônios estão desestabilizados, isso também pode comprometer a nossa qualidade de vida. Mas falando ainda em saúde, é importante nós refletirmos sobre a maneira como nós nos alimentamos, aquilo que comemos. Existe, por exemplo, um alto consumo de açúcar e de sódio nos alimentos autoprocessados.
E é importante nós levarmos em consideração que muitas vezes a maneira como nós comemos influencia diretamente da maneira como nós sentimos. Vimos, por exemplo, o excesso de açúcar, que influencia diretamente no nosso processo de ansiedade. A ansiedade é um processo natural do ser humano, mas quando você está demasiadamente ansioso por algo que você desconhece, isso já é um alerta. Uma outra questão muito importante são as atividades físicas. Nós precisamos realizar atividades físicas regularmente. Você precisa ir ao médico e ele vai direcionar qual é a atividade física mais adequada para você. O nosso corpo precisa estar em movimento, mas ele também precisa de repouso. Está aí a importância de nós dormirmos com qualidade. Estamos cada vez mais expostos às redes sociais, estamos cada vez mais fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E isso compromete o nosso sono. Mas existe um determinado tempo do dia que nós precisamos descansar. E aí, quando nós descansamos, o nosso corpo recarrega todas as energias. Se nós não conseguimos dormir, isso compromete o nosso dia seguinte. Nós não conseguimos ter a atenção que deveríamos, o cuidado aos detalhes, podemos estar cada vez mais ansiosos, irritados e inquietos. Existe uma outra questão que também faz toda a diferença, que são os meios em que nós vivemos. Não importa o lugar que você frequenta, mas se esse lugar, por algum motivo, faz com que você se sinta mal, certamente esse não é um lugar para que você esteja. Então, fique atento aos ambientes que você frequenta. Um outro fator muito importante são os nossos relacionamentos. E eu falo de relacionamentos de amizade, de trabalho, amorosos, familiares. Se aquelas relações elas não estão sendo estabelecidas de forma saudável, significa que você precisa refletir a maneira como você vai cuidar e tratar delas. Mas também é muito importante que nós entendamos que a espiritualidade faz toda a diferença na nossa vida. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. De você dedicar um momento em comunhão para ler a palavra, para refletir, para ouvir uma música saudável, para que você tenha esse momento de comunhão com Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E o que eu tenho para dizer hoje para vocês é, não importa os desafios, não importa as circunstâncias. Fé, meninas, e nós nos vemos no próximo Sintonia. Estamos de certeza que você também foi edificado com a palavra da doutora Wellen, né? Janeiro está encerrando, mas foi um mês que foi realmente voltado para cuidar da saúde mental. E eu sei que isso é muito importante, né? Alinhar todas as áreas da nossa vida, espiritual, mental, psicológica, emocional. A gente precisa, de fato, estar em sintonia. E agora vamos nos despedir dessa pessoa tão maravilhosa, a pastora Lia Lima. Como foi maravilhoso ter você aqui conosco. A gente teria mais um programa só com você. Pena que ela mora tão longe, não dá para chamar no próximo sábado, que ela já não vai estar em Belém. Mas não faltarão oportunidades. Quando você estiver de volta, a gente vem aqui falar do que Deus continua fazendo na sua vida. E tem um spoiler aqui. Amanhã, na Catedral da Família, começa a Mentoria Feminina, que é um trabalho incrível, feito com as mulheres da nossa igreja. E sabe quem vai estar lá, levando uma palavra para falar o coração de você, mulher, que já está inscrita na Mentoria Feminina? Ela, pastora Lia Lima. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus, que coisa boa. Que convite maravilhoso, que honra, que privilégio, hein? Eu estou muito feliz. Nós que estamos felizes por você estar aqui, por ouvir o seu testemunho. A honra é né? minha. Você é uma carta viva de Deus. E eu sei que Deus, ele, através da sua vida, ainda faz milagres. Isso é impactante. Né? Isso é emocionante. Glória Eu a imagino Deus. você que está na sua casa agora, que está nos ouvindo. E às vezes a gente acha que o nosso problema é tão grande, mas quando a gente vê o seu testemunho, né, o que Deus ele fez através da sua vida, a gente olhar e ver o amor de Deus, porque um pai, como você falou que você é filha, um pai ele educa, um pai ele ensina, um pai ele sacode a gente, mas tudo tem um propósito, porque ele nos ama. E eu vejo que você é amada. Então, nós que temos que agradecer por Obrigada, estar pastora. aqui. Obrigada. E agradecer Jesus. também pelos convites, né? Como ela falou, ela ainda vai estar lá na Mentoria Feminina, liderada pela nossa pastora, a pastora Mônica, lá na Catedral da Família. Glória a Deus. Infelizmente, não temos mais vagas, Não temos mais. mas fique ligado quando abrir as inscrições.
Segue o Instagram lá da Catedral, que você vai ser também muito abençoado. E Não muito deixe de nos obrigada. assistir. O programa Femininas está na TV Livre Belém, canal 42.1, no YouTube TV Livre Belém e no Instagram TV Livre Belém. Então não tem como você não assistir o programa e ser abençoado e edificado. Então, Portanto, não importa os desafios, não importa as circunstâncias. femininas. Tchau, tchau, gente. Compartilha.